Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém? Senhor, obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor nos tirou das trevas, ó Deus, para a sua maravilhosa luz. E isso é maravilhoso, isso é especial, ó Deus. Não tenho palavras agora para descrever tamanha bondade do Senhor para com as nossas vidas. Muito obrigado por estarmos aqui reunidos neste lugar, podendo brilhar a luz do Senhor nas nossas vidas, porque um dia o Senhor assumiu as nossas trevas, assumiu o nosso pecado, assumiu a nossa morte, morrendo, a Deus, a morte pior que poderia existir, a morte de cruz, para que nós pudéssemos ter vida e pudéssemos, ó Deus, receber do poder da ressurreição, do poder, ó Deus, da luz do Senhor que agora brilha. Que nós, ó Deus, possamos, nessa noite, ainda testemunharmos, ó Deus, da grandeza da Tua bondade, do Teu amor e da Tua luz sobre as nossas vidas. Ouve, Senhor, a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Alguma vez vocês já passaram assim, estavam num lugar escuro, e de repente vocês chegaram num lugar assim, tinha muita luz, assim, né? Ou então quando você está em casa, dormindo, e de repente está lá alta madrugada, você dormindo, sono profundo, e de repente a luz acende. Alguém entra no teu quarto ou acende ali a luz no lugar que você está dormindo, quanto que isso faz com que, né, a gente sinta, né, a diferença, né, entre aquele lugar escuro, a penumbra, né, e de repente aquela claridade imensa, né, que chega a ofuscar os nossos olhos. Paulo teve uma experiência assim, né, no caminho de Damasco. Diz a Bíblia que ele estava indo, né, perseguir os cristãos, mas de repente ele teve um encontro com Jesus, e a descrição que ele faz de Jesus ali no livro dos Atos é de que a experiência dele foi a experiência de ter encontrado uma luz muito brilhante, tão brilhante que o cegou, né, ficou cego ali por algum tempo, alguns dias, enquanto Deus trabalhava com ele, trabalhava no seu coração. Então, a luz, ela tem um poder incrível, né, sobre os nossos sentidos, principalmente o sentido da visão, e às vezes a luz pode ser assustadora também, né? Quem era da roça aí, morava no interior, né? Quantas histórias já ouviram, né? De estar lá, né, aquela hora lá do cair da tarde, que era muito comum, né, na roça, os antigos que contam, né, que se reunia ali no final da tarde, e aí começava a contar aquelas histórias, né, aquelas histórias assombrosas, de luzes e tal, e aquilo assustava as pessoas e elas ficavam em pânico, né, e toda vez que de repente viam uma luz diferente, já ficam assustadas. As pessoas às vezes ficam assustadas olhando para o céu e veem lá, né, aqueles corpos celestes passando, e às vezes ficam ali encafifados, porque parece que seres de outros planetas, naves, espaçonaves, né, de outros planetas estão tentando invadir a Terra. Então, mas a luz, ela é necessária
para que nós possamos viver. A luz, ela fala para nós sobre a realidade, porque quando a gente está num lugar mal iluminado ou totalmente escuro, a gente não consegue ver, né, enxergar bem o ambiente. E aí a gente pode tropeçar, pode se machucar. Às vezes, né, eu acordo de madrugada para ir no banheiro, beber água, e o Sushi, o cachorro, está deitado no meio da casa, assim, no meio do corredor, e eu já pisei nele sem querer, ele me mordeu ali já mais de uma vez, porque está tudo escuro, a gente não está enxergando, acha que ele está lá no cantinho dele, na cama dele, mas ele é folgado, ele gosta de se esparramar, né, ficar lá toda arreganhado lá no chão. E aí às vezes, né, tropeço nele e já me mordeu mais de uma vez por ter pisado nele. Mas a luz então ela revela a realidade para nós, ela mostra o ambiente, ela mostra o lugar que a gente está vivendo, ela ilumina tudo aquilo que nos rodeia. A luz ela é importante para a nossa vida. Mas Jesus, ele falando da luz, nesse texto, ele diz que a igreja, que nós somos a luz do mundo. Nós somos aqueles que refletimos a própria luz de Jesus no mundo em que vivemos. Temos a oportunidade de mostrar às pessoas a realidade que elas vivem quando elas estão afastadas de Deus, quando elas estão presas na sua vida longe de Deus, quando elas vivem a vida guiadas apenas pela sua própria mente, pela sua própria vontade, como pessoas que ainda são governadas e dirigidas pelo poder do pecado. Porque quando o pecado entra no mundo, qual foi o pecado? Foi a desobediência, foi o querer viver a vida segundo a sua própria vontade. Deus havia dado um comando, Deus havia dado uma orientação, Deus havia dado uma ordem, mas Adão e Eva resolveram seguir o seu próprio caminho. Foi dito a eles: não comam da árvore do centro do jardim, porque no dia que vocês derem comer, vocês vão ter conhecimento do bem e do mal. E aí a serpente vem e diz: não, isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver, isso é bobagem. Se vocês comerem, vocês vão ser iguais a Deus. Vão ter o conhecimento, vão poder viver a sua própria vida. E desde então o mundo virou isso que nós conhecemos. Mas graças a Deus que Ele, pela sua graça, pela sua bondade, pela sua misericórdia, Ele mesmo criou o remédio, o antídoto para o pecado, que foi o Evangelho. A boa notícia de Jesus, que Jesus morreu na cruz por nossos pecados. O que é o Evangelho? Paulo diz lá, Cristo morreu pelos nossos pecados, foi segundo as Escrituras, foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia segundo as Escrituras e apareceu depois a Pedro e aos 12. A Bíblia, as Escrituras nos dizem, a Bíblia nos diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado segundo as Escrituras, e ressuscitou ao terceiro dia e hoje vive e reina para a glória de Deus. Então, e agora Cristo deseja que eu e você, que recebemos a sua própria luz, recebemos dele o próprio conhecimento acerca da nossa realidade, quando ainda éramos pecadores, e agora salvos por ele, do pecado, do poder, do domínio do pecado, do governo do pecado sobre as nossas vidas, salvos por ele, nós podemos agora levar essa mensagem para outras pessoas. Podemos completar a missão de que Jesus Cristo vive e voltará para buscar a sua igreja.
Nós somos os portadores dessa mensagem. Nós somos os portadores dessa luz. Né? Mateus capítulo 5, Jesus usa várias metáforas sobre a luz para descrever a vida de um discípulo. Ele diz que os seus discípulos são como uma cidade construída sobre um monte, que ilumina o que? Todo o vale. Não tem como esconder uma cidade iluminada no vale, no alto do monte. Não tem como esconder. Não é possível esconder. Né? Quando a gente vem andando ali pela estrada e a gente olha aqui para baixo, está tudo iluminado, não tem como esconder. Quando a gente está subindo, né, a serra de Petrópolis, do Rio para Petrópolis, aí lá de baixo a gente olha e vê aquelas luzes, sabemos que tem uma cidade, Petrópolis, do outro lado está Teresópolis. E a nossa luz deve ser uma luz tal como uma cidade iluminada. A nossa vida deve ser uma vida assim, que ilumine todo o nosso entorno, que as nossas relações, que os nossos encontros simples da vida sejam encontros poderosos, capazes de transformar e mostrar a realidade das pessoas que ainda não tiveram um encontro com Jesus. Mateus vai dizer ainda, né, que nós somos como uma lâmpada que acesa ilumina toda a casa. Somos como a lâmpada acesa que ilumina, dá luz para toda a casa, ilumina todo o ambiente. Vocês estão entendendo? Né? Jesus disse, vocês são a luz, vocês devem iluminar, vocês devem revelar a realidade das pessoas sem Cristo e também revelar para elas a realidade de ter uma vida com Cristo, o que é muito melhor, ter uma vida cheia da presença do Senhor, da direção dEle, do cuidado dEle, com a vida de cada uma e de cada um de nós. A vida de um discípulo de Jesus deve ser uma vida, né, de luz que brilha intensamente, para que outras pessoas possam ver. E nós podemos pegar aqui o texto e sacar aqui em primeiro lugar duas coisas mais eu quero destacar, que quais são as luzes que nós temos? A primeira é o Evangelho, né, que é essa boa notícia. Qual é a boa notícia, pastor? Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, como diz as Escrituras. Cristo morreu pelos nossos pecados, ele foi sepultado, mas ele ressuscitou. O poder da ressurreição, o poder de Deus que traz vida no lugar da morte. Diz Paulo no primeiro capítulo da carta aos Efésios que esse poder está à nossa disposição. Que esse poder habita em nós. O poder de Deus, o Espírito de Deus habita no meu, no seu, no nosso coração. Habita em nós, habita nas nossas vidas. Isso é tremendo, isso é maravilhoso, saber que o poder mais intenso do universo, ele decidiu morar em mim, viver em mim. Mesmo sendo assim, pobre pecador, tu me amas. Mesmo sendo frágil, mesmo sem merecer, tu me amas. Deus escolheu viver em nós. O poder do Evangelho, o poder da ressurreição, o poder dessa mensagem
né? O Evangelho nos dá o conhecimento daquilo que Jesus fez por nós, que foi morrer na cruz pelos nossos pecados. E esse conhecimento, ele muda tudo para nós. Muda tudo na nossa história, muda tudo na nossa vida. Porque agora nós temos uma nova vida graças ao Senhor. Graças a Ele. Esse Evangelho maravilhoso, né, que é loucura para muitos, essa notícia, essa boa notícia, que muitas pessoas não conseguem entender, isso é maravilhoso, é transformador. É o poder de Deus que muda completamente a história daquele que se encontra com Ele. Paulo, né, como eu disse, nesse encontro com o Senhor, eu vou até ler o texto, eu nem estava programado de lê-lo, mas eu vou ler Atos. Capítulo 9, verso 3 em diante, vai dizer assim: em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, olhem só, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu, e ele caiu por terra, e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam, emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. E ainda em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, e o Senhor o chamou numa visão: Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Olha só o que vai dizer Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vai, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, seus reis, perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Paulo, de perseguidor de cristãos, agora se torna um discípulo, se torna um enviado, um apóstolo, um enviado por Deus para pregar, né, a Israel, aos gentios e aos reis. Uma luz vinda do céu fez com que ele caísse ao chão e não enxergasse mais nada, né? De tão forte, de tão impactante que foi aquela experiência. E assim é o Evangelho. O Evangelho é essa luz, é o poder de Deus, que quando nós nos encontramos com Ele, Ele faz com que nós fiquemos como que cegos para o pecado. Nos ajuda nesse processo de mudança, de transformação, faz com que as escamas dos nossos olhos, elas, por outro lado, elas caiam e a gente enxergue melhor
também a realidade de pecado que a gente vivia, e a gente se envergonha, e a gente não quer mais viver aquela vida, a gente não quer mais continuar vivendo daquele jeito que nós vivíamos, porque encontramos algo maravilhoso, mais valioso e mais poderoso do que qualquer outra coisa, que é o próprio Jesus Cristo. Então, o Senhor nos tem confiado essa mensagem para que nós possamos compartilhá-la com outras pessoas. A mensagem e a esperança de Jesus são uma luz brilhante que ilumina a toda a realidade. Jesus também disse, em segundo lugar, que as pessoas reconhecem nossa luz através das nossas boas obras. Quando fazemos o esforço para amar aos demais, estamos mostrando para eles a luz e o amor de Jesus. As ações que ajudam os outros abrem a oportunidade de compartilhar a esperança de Jesus. As coisas que nós fazemos nos dão a oportunidade de compartilhar as coisas que Deus tem feito. Como que a gente tem vivido esse tempo? Quantas pessoas procuraram vocês por causa dos acontecimentos dos últimos meses aqui no bairro? Por conta aí dessa ação maravilhosa que conseguimos realizar juntos aí, para ajudar o seu João. Algo que impensável, da gente fazer, algo inimaginável, porque a situação dele por si só era uma situação muito ruim, muito difícil, mas a graça de Deus, o amor de Deus, a compaixão do Senhor pela vida dele nos moveu e nos fez mover muitas outras pessoas para que tudo isso pudesse acontecer. E tudo isso tem acontecido para que muitas pessoas sejam tocadas pela vida dele e por aquilo que Deus está fazendo no nosso meio. E muitas outras coisas Deus quer que nós façamos. Coisas simples, não precisam ser coisas grandes, mas nas menores coisas da nossa vida, do nosso dia a dia, nós podemos interagir juntamente com Deus para que Ele possa se manifestar. O jornalzinho missionário de hoje conta uma história, de um casal de missionários. Eles saíam, todos os dias para passear com seus cães no parque. E aí encontravam lá com uma pessoa que perguntava para ele: vocês conhecem o livro que os cristãos leem? Geralmente tem uma capa preta, eu já ouvi falar e tenho curiosidade, mas nunca li. Se vocês tiverem e puderem a oportunidade de me emprestar, eu gostaria de dar uma olhada. Durante as caminhadas matinais no parque com seus cachorros, missionários desenvolveram amizade com um senhor de cerca de 60 anos, que também frequentava o local. Com o tempo, as conversas passaram de cumprimentos simples para temas mais profundos sobre a vida, a família e as dificuldades na humanidade. Em uma dessas conversas, ele comentou sobre a maldade crescente no mundo e acabou perguntando se eles acreditavam em alguma religião. Os missionários responderam que, mais do que uma religião, acreditavam em Deus, o Criador, e em Jesus, enfatizando a importância de ter um relacionamento com o Pai. Durante a conversa, uma outra senhora, que também caminhava no parque, comentou sobre a sua experiência com a igreja e suas dúvidas sobre o batismo. Os missionários explicaram que honrar a memória dos antepassados não é errado, mas que a adoração deve ser somente a Deus. E compartilharam que o mais importante é reconhecer o amor de Deus.
Ao final da conversa, o Senhor surpreendeu a todos ao demonstrar curiosidade sobre a Bíblia e pedir um exemplar emprestado. No dia seguinte, os missionários levaram para ele, mesmo sem saber se ele realmente leria. Ficaram felizes ao encontrá-lo alguns dias depois, comentando sobre a história de Noé e dizendo que, apesar da dificuldade para enxergar as letras pequenas, valia a pena o esforço. A experiência reforçou a importância de viver o Evangelho com ousadia nas situações simples do cotidiano. Os missionários também pedem que a igreja continue orando para que Deus lhes dê sabedoria e coragem para testemunhar da vida que há em Cristo. Missionários no leste da África, Ael e Bel. E essa história, ela me chama a atenção e nos faz aqui ilustrar o texto dessa noite, porque foi numa caminhada da manhã, todos os dias, que eles estabeleceram um relacionamento com esse senhor, com essa senhora, e puderam ali, intencionalmente, falar sobre o amor de Cristo, falar sobre o amor de Jesus. Então nós, eu e você, nós podemos e devemos ser desses que aproveitam as oportunidades simples do nosso dia a dia, né, nas nossas caminhadas, nas nossas indas e vindas pelo bairro, nos nossos encontros no trabalho, na escola, na faculdade, né, em todos os lugares que Deus tem permitido a gente ir, na nossa família, nas festas que somos convidados a ir, ou seja, em todos os lugares nós somos, né, embaixadores do Senhor, somos representantes do reino de Deus. Essa é outra imagem que Paulo vai usar, de sorte, né, que sois embaixadores da parte de Deus, da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Deus, que vos reconcilieis com Deus. 2 Coríntios 5:20, divisa dos embaixadores do rei. De sorte que somos embaixadores de Cristo. Como se Ele por nós rogasse, como se por Ele, né, nós pedíssemos para que vocês se reconciliem com Deus. Pregar o Evangelho nas coisas mais simples da vida, do nosso dia a dia. Né? Existem muitas maneiras em que nós somos preparados na vida para compartilhar a mensagem de Jesus com os outros. Pode ser no trabalho, pode ser com os nossos vizinhos, com alguém da nossa comunidade ou com a nossa família, pode ser através de um ato de amor, pode ser através de um presente em dinheiro, pode ser uma palavra de conforto ou um ato de bondade espontâneo, mas tudo que se fizer deve sempre ser acompanhado da mensagem do Evangelho. A mensagem de que Cristo morreu pelos nossos pecados. Todas as coisas, todas as oportunidades que tivermos, devemos aproveitá-las para falar do amor de Deus e falar daquilo que Deus tem feito na nossa vida, falar daquilo que Deus tem feito através de nós na vida dos outros, falar daquilo que Deus fez transformando a nossa história, né, da história que nós tínhamos no nosso passado antes de conhecer a Cristo e como que nós ficamos depois de conhecê-lo, do momento em que nós vivíamos, talvez vocês, né, foram criados aqui na igreja, e falar, mas eu não tenho um antes e um depois, mas você tem um momento da sua experiência com Jesus, quando você entendeu que agora você quer andar com Jesus mesmo, né, e que vale a pena seguir a Jesus, andar com Jesus, é aquilo que mudou nesse compromisso.
né, nessa vontade agora de servir mais a Jesus, de ser totalmente entregue a Ele. Então, sem amor, as nossas ações não têm sentido. E o ato mais iluminador de todos é amar as pessoas como Jesus amou. Esse é o maior ato de poder do Evangelho, né, de revelarmos que nós somos luz nesse mundo. É amar as pessoas com amor sacrificial, com um amor que não exige nada em troca, um amor que não exige, né, que você seja amado também, que o seu amor seja uma resposta ao amor do outro, porque Cristo nos amou e morreu por nós quando a gente ainda estava nos nossos pecados. Então é amar o outro sem interesse, fazer pelo outro aquilo que a gente pode fazer sem esperar nada em troca, sem esperar um retorno, seja o retorno da ordem que for, porque é isso que Jesus ensina. Ele fala: vocês quando forem dar uma festa, dá uma festa para quem não pode te convidar para ir numa festa na casa dele ou dela, né? Faz um banquete e chama aqueles que são os excluídos, aqueles que não têm condição. Porque se você faz isso para alguém que vai poder esperando ser retribuído esse convite, você não está fazendo nada demais. Né? Não empresta, não dá o teu dinheiro se você está esperando receber de volta. Dá e deixa para lá. Faz aquilo que você tem que fazer, que você pode fazer, que está ao teu alcance. Então, amar alguém dessa forma, né, sem esperar nada em troca, é o ato mais iluminador de todos, né, para que as pessoas possam conhecer a Jesus. Então, que hoje, ao longo dessa semana, eu e você, todos nós, possamos pensar como nós podemos ser luz para aqueles que nos rodeiam. Ser luz para aqueles que nos rodeiam na maneira como nós podemos amá-los. Pensa nisso essa semana, como que eu posso, na minha vida, no meu dia a dia, nos meus encontros e desencontros, nas minhas idas e vindas, no meu descanso, no ônibus, em qualquer lugar, como que eu posso mostrar amor de Deus para alguém? Como que eu posso ser útil na vida de alguém? Como que eu posso cuidar de alguém para que o amor de Jesus possa continuar sendo refletido aqui em todos os lugares? Eu louvo a Deus porque a nossa igreja tem muitas pessoas que têm se empenhado em fazer isso, têm vivido esse Evangelho. E nós, nessa palavra, é para que a gente se sinta encorajado a fazer mais, a não desanimarmos, não nos acomodarmos, não acharmos que a gente já fez demais, porque o que Jesus fez por nós não tem nada, nenhum preço que a gente seja capaz de pagar. Nem nada. E tudo que a gente fizer é pouco. E a gente deve se lembrar que a gente não está fazendo mais do que a nossa obrigação, porque é isso que a palavra de Deus diz. Vocês estão fazendo nada demais, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Já parte desse princípio aí. Sem Deus a gente não pode fazer nada. Dependemos dele. E é um privilégio podermos ser usados por ele. É um privilégio, porque quem é abençoado no final das contas somos nós. Nós é que nos alegramos, nós é que vemos o Evangelho, né, se transformando, né, encarnando na vida das pessoas. Minha alegria hoje, né, ver o seu João sentadinho, chegou aqui sozinho. Ninguém trouxe ele, veio sozinho para cá,
de manhã ficou aqui, sentou aqui, participou do culto, né? Tinha convidado ele para vir, para almoçar, e veio de manhã, ficou no culto, almoçou com a gente, e feliz, sabe? Isso é maravilhoso, isso é tremendo, isso é poderoso demais. Então, que nós possamos perseverar, né? E não nos esquecermos de que Jesus diz: vocês são a luz do mundo. Não tem como vocês ficarem escondidos. Se vocês deixarem a minha luz brilhar sobre vocês, vocês vão refletir. Vocês vão refletir, vocês vão iluminar. Porque não há como esconder, não tem sentido a minha luz brilhar em vocês e vocês ficarem escondidos, guardados. Vocês precisam estar no alto, iluminando todo o ambiente. Entende? Amém? Que Deus então nos abençoe, nos ajude, né, nessa jornada, nessa caminhada. Eu quero estimular muito a você que você possa pegar novos papeizinhos aqui para trocar, né, para levar para a oração para essa semana. Escolha aqui 7 países, né, leve 7 papeizinhos desse aqui, ore por um país a cada dia. Peça a Deus para colocar no seu coração aquilo que você deve orar. Vai lá, pesquisa no Google como que é o Evangelho, como é que é ser crente nesse país, se tem igreja evangélica, se não tem, se é um país que está sob perseguição ou não, se é um país que você conhece ou não. Se você não conhece, procura conhecer a cultura. Né? Tem sido um exercício muito bonito para mim. Nesse tempo, alguns países eu não conheço na realidade, e vou lá, pesquiso e oro, tem sido muito bom, tem sido muito edificante. Então eu quero estimular você a pegar 7 papeizinhos aqui, antes da gente ir embora para casa, para que você ao longo dessa semana possa ler. Eu vou deixar alguns dos meus aqui para eu poder trocar, de repente você não pegou, está repetido ou não? Não. São todos diferentes. Então você vai levar alguns diferentes ali para você essa semana, tá bom? Pai, no nome de Jesus, Deus, nós te agradecemos, louvamos o teu nome, Senhor, pelas tuas bênçãos, o teu cuidado sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, pela palavra do Senhor, por aquilo que o Senhor tem feito por nós, tem feito na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, tem feito aqui na comunidade. Ó Deus, obrigado porque o Senhor é um Deus incansável, Deus que nunca dorme, nunca descansa, mas que trabalha até agora, está trabalhando. Ó Deus, é muito bom, é maravilhoso saber que o Senhor está trabalhando, continua trabalhando, porque o Senhor tem interesse em cuidar de nós, mas principalmente nos usar para que nós possamos cuidar de outros, apresentar outros ao Senhor. Então que o Senhor nos ajude, Deus, nessa semana, para que nós sejamos luz do Senhor aonde quer que nós andarmos. Que nós, ó Deus, possamos, em nome de Jesus, vivermos, ó Senhor, para a Tua glória e fazer com que nas coisas simples da nossa vida, nos encontros mais singelos que tivermos, todos eles possam ser oportunidade de revelar o amor do Senhor. Obrigado pela Tua igreja, ó Deus, que tem trabalhado tanto nesses meses, tem servido ao Senhor com tanta alegria, e eu me alegro no Senhor pelas nossas vidas, ó Deus, pela vida dos meus irmãos, minhas irmãs, que têm servido ao Senhor com alegria, têm trabalhado, ó Deus, cuidado de tanta gente aqui na comunidade, feito tantas coisas, não apenas dentro aqui da casa do Senhor, mas também fora da casa do Senhor. Isso é tremendo, é maravilhoso. E nós cremos que o Senhor há de completar essa obra, há de continuar fazendo essa obra aqui nesse lugar e através de nós. Que nós possamos perseverar, não desanimar, ó Deus, e não desistirmos,
quando estivermos cansados como hoje, que o Senhor renove as nossas forças, as nossas energias, para que nós possamos prosseguir, que no momento do descanso a gente possa descansar e ter certeza que o Senhor está cuidando de tudo, cuidando de nós, mas que os nossos olhos estejam sempre abertos a cada oportunidade para servir ao Senhor. Ouve, Deus, a nossa oração, que nós fazemos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e que as ricas e eternas consolações do Espírito Santo do Senhor continuem sendo derramadas de forma abundante na vida, ó Deus, da Igreja do Senhor reunida aqui neste lugar e sobre a Igreja do Senhor que está espalhada sobre toda a terra. Deus abençoe, uma boa semana para todos. Amanhã temos o PG, tá bom? Às 8 horas. Eu amanhã devo ter a reunião dos pastores, que ia ser semana passada e não teve, remarcaram para amanhã. Se confirmar, eu vou ter que ir lá na reunião, tá bom? Uhum. E vai ser onde? Em casa? PG? Aí eu não sei, porque... Falou, a senhora falou? Não. Sim. Vai arrumar alguém aqui na igreja? Eu vou pedir ele que eu não posso levar para a igreja.